O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Deixe-me fazer como Jesus e perguntar uma terceira vez: você ama Jesus? Quantos estão dispostos a segui-lo por toda a sua vida? Não estou sentindo muita convicção. Quantos amam a Jesus mais do que tudo? Muitas pessoas dizem isso. Muitos dizem que dariam suas vidas por Jesus. Mas a grande verdade é que se você não for fiel no pouco, você não será fiel no muito. Se você não consegue ser fiel nas coisas fáceis da vida cristã, não espere que você conseguirá ser fiel a ponto de dar sua vida para Jesus. Pessoas já deixaram seu rastro de sangue nas areias das arenas deste mundo, simplesmente para não negar o nome de Jesus, e provaram até o final que amam a Jesus mais do que tudo. Mas para essas pessoas chegarem a esse ponto, elas tiveram uma longa jornada. Elas tiveram uma jornada onde elas tiveram que mostrar diariamente que amavam Jesus. Diversas escolhas diárias que nós temos que fazer, aonde nós vamos optar por agradar a Jesus ou agradar a nós mesmos ou a quem quer que seja. Algumas perguntas feitas pelo próprio Senhor Jesus mostram que Ele está interessado em receber um feedback, em receber uma resposta de perguntas como essa que eu acabei de fazer. O próprio Senhor Jesus se preocupa se você realmente o ama. Porque Ele perguntou algumas vezes perguntas do tipo: tu me amas? E insistiu 2, 3 vezes com Pedro até que tivesse uma resposta mais qualificada. Tu me amas? Se Jesus está perguntando isso, Ele não deve ser diferente da sua esposa quando lhe pergunta: bem, você me ama? É claro que a resposta que ele quer ouvir é: sim, eu te amo, I love you. Continuo te amando, te amo hoje mais do que te amava antes. E tu, quem dizes que eu sou? Jesus quer saber isso. Pedro, o que é que as pessoas estão dizendo aí fora? O que eles dizem de mim? Uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és alguém que voltou dos mortos. Mas e você, Pedro? Você que anda comigo, você que é meu discípulo, o que você pensa de mim? E que alegria para o coração de Jesus quando a resposta de Pedro foi: para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o cumpridor de todas as promessas milenares de que Deus enviaria o seu Filho para redimir o mundo. E Jesus fica contente com essa resposta. A pergunta de Jesus não eram 9 leprosos? Por que só um veio dar graças? Por que só um veio agradecer depois de eu ter curado os 10? Aonde estão os outros 9? A pergunta de Jesus aos discípulos: nem ao menos 1 hora vocês podem orar comigo? Neste momento em que a minha alma está angustiada até a morte. A pergunta de Jesus a um dos seus discípulos: com um beijo você trai o Filho do Homem? A que viestes, amigo? Para trair o Filho do Homem com um beijo? Perguntas como essa revelam que para Deus é importante, sim, saber se você o ama. É importante para Jesus
saber o valor que Ele tem para nós. E o louvor constitui-se exatamente disso. Enquanto o Evangelho é a resposta do homem a Deus recebendo o seu apelo, a adoração da igreja é quando nós olhamos nos olhos de Jesus e dizemos: eu te amo, Senhor. Não só pelo que tu tens feito, o que não é pouca coisa, mas eu também te adoro pela beleza da tua santidade, por aquilo que tu és, independente do que tu faças. Porque hoje tu me fez isso, ontem me deste aquilo, mas talvez amanhã não vá me dar exatamente como eu queria, mas eu quero te dizer que ainda assim eu te amo, Jesus. Eu te amo por aquilo que você é. Que tipo de evangelho é o evangelho que você tem vivido? Que tipo de crente é você? Nas nossas festas de aniversário é comum, depois de nós cantarmos os parabéns, a gente começar a repetir alguns versos que variam de estado para estado um pouco. Lá no sul, pelo menos, a gente canta assim. As pessoas perguntam: e pro José tudo ou é nada? Ele diz: é tudo. Então como é que é? É pique, é hora. E a pergunta é: e para Deus, é tudo ou é nada? E é importante nós respondermos esta pergunta. Para Deus, é tudo ou é nada? Porque de acordo com a palavra de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, verso 36, ele diz que dele, de Deus, por meio dele e para ele, são todas as coisas, incluindo você, incluindo seu corpo, sua saúde, seu dinheiro, sua voz, seus filhos, o carro que você tem, a casa que você tem, tudo aquilo que você tem e é. A Bíblia diz que se originou nele, veio à existência por meio dele, e para ele são todas estas coisas. Por isso Paulo conclui: a ele então seja a glória para sempre. Amém. O interessante é que no grego, esta expressão de Paulo, ela pode se desdobrar para algo muito mais profundo. De fato, existe a Bíblia amplificada, que ela procura traduzir para o grego com mais palavras, para procurar trazer o sentido que estava realmente no original, enquanto que a Bíblia que eu e você temos, os tradutores tiveram que escolher uma ou outra palavra para que a Bíblia não ficasse gigantesca. E na Bíblia amplificada, este verso fica da seguinte maneira: porque todas as coisas têm sua origem nele e vêm dele, todas as coisas vivem através dele, e todas as coisas centralizam-se, convergem nele e tendem a se consumar e ter um fim nele. De acordo com estas palavras de Paulo, não existe aquilo que eu e você chamamos de minha vida, meu negócio, meu nariz. De acordo com as palavras de Paulo, tudo aquilo que você tem ou é, foi feito por Deus, veio a existir por meio dele e deve ser para ele. De maneira que tudo que eu faço ou deixo de fazer, absolutamente tudo, é para Deus. Ou eu faço ou deixo de fazer para Deus. Isso significa que se eu não fumo simplesmente para ter saúde, eu não fumo para Deus. Se eu não minto para Deus. Se eu vou na igreja, eu vou na igreja para Deus, e se eu não vou na igreja, eu não estou indo na igreja para Deus. O que traz vergonha ao seu nome. Ou seja, tudo aquilo que fazemos ou somos, de acordo como fazemos e de acordo como somos, pode trazer glória para Deus ou desonra, vergonha para Deus.
O interessante é que a palavra glória, quando nós dizemos que a Bíblia diz que o homem foi feito para a glória de Deus, para nós entendermos isso de uma linguagem bem clara, trazer glória para Deus significa literalmente fazer Deus looks good. Em outras palavras, fazer Deus parecer bom. Mas Deus não é bom? Claro que é. Eu e você sabemos disso. Mas o mundo não sabe. E exatamente por isso é que o mundo precisa, por isso que Deus e o mundo precisam de mim e de você. Porque somos nós que vamos revelar a glória de Deus. Em outras palavras, nós com a nossa vida, com o nosso comportamento, com o nosso testemunho, com a nossa pregação, é que vamos mostrar para o mundo que o Deus que nós cremos é um Deus maravilhoso. E eles vão detectar isso através do nosso comportamento. O meu comportamento é um comportamento de alegria, meu comportamento é um comportamento de honestidade, de uma vida exemplar, porque as pessoas vão olhar e com o meu comportamento isso vai fazer Deus looks good, vai fazer Deus parecer maravilhoso. As pessoas vão olhar e dizer, eu quero conhecer esse Deus. Mas quando as pessoas olham para a vida do cristão e o que elas veem são destemperança, falta de controle, quando elas veem na vida do cristão mentira, trapaça, engano, adultério, depravação, quando elas veem na vida do cristão esse tipo de coisa e elas sabem que ele é crente, as pessoas dizem, se tem uma coisa que eu nunca vou fazer é pisar na igreja desse cara. Eu nunca quero saber desse Deus, eu fico mais com a minha religião, eu fico mais com a minha santinha, com o meu caboclinho, eu fico mais com o meu ateísmo, porque se ter Deus gera esse tipo de gente, então eu estou fora. Ou seja, tudo que nós fazemos é dele, por meio dele, centraliza-se nele, tende a se consumar nele e ter um fim nele. Toda a minha vida, tudo aquilo que você é, tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi feito com isso, com este propósito. Porque no princípio era Deus, não havia nada, não havia ninguém. Não consigo imaginar o que seja isso, uma vez que Deus é eterno e a eternidade significa que nunca teve um começo, nunca teve um princípio. A pergunta quem foi que fez Deus é simplesmente ninguém fez Deus, ele sempre foi, ele sempre existiu, ele sempre esteve lá. Mas o interessante é que tudo mais um dia foi criado, inclusive o céu. Então o que Deus fazia no vácuo eu não tenho a mínima ideia. Por séculos, milênios, 10,000 years, e não tem a mínima ideia o que Deus fazia no meio do nada. Mas ele estava bem acompanhado. O Pai tinha o Filho tinha o Espírito Santo tinha o Pai. Se amavam, se conheciam todas as profundezas do amor, da existência, eram completos, não precisavam de nada para serem completos, porque se precisassem de alguma coisa para ser completos, não seriam perfeitos, se não fossem perfeitos, não seriam Deus. Mas no princípio era Deus, e um dia ele resolveu criar tudo, e tudo o que ele criou através dele, simplesmente pelo pronunciar da sua palavra. A Bíblia diz, simplesmente pelo anunciar de suas palavras, os mundos vieram à existência. Deus simplesmente disse, haja luz, e houve luz. Deus simplesmente disse, haja o firmamento, haja base sólida, terreno sólido, haja separação das águas e da terra seca, haja os luminares no céu para fazerem distinção entre dia e noite. Lá estava sol e lua, as constelações, todas lá. Não importa se foi feito num dia ou se foi feito em milhões de anos, para um Deus eterno isso não faz a mínima diferença. Ele também não tinha pressa nenhuma. Agora o fato é que Deus não precisava nos ter feito. Mas quando Ele fez tudo saindo a partir dEle. E o homem ainda de maneira muito mais especial, porque enquanto as outras coisas Ele simplesmente chamou à existência,
Exista o cabrito e o cabrito existiu. Exista a vaca e a vaca existiu. Surge a sequoia e a sequoia apareceu. Para o homem Deus disse, opa, agora é especial. Espera aí, agora Deus arregaça as mangas. Talvez deu aquela cuspida clássica. E foi lá e pegou o barro e começou a moldar com as próprias mãos. E quando ele viu que estava bem bonitão, six packs, bíceps, tríceps, tudo ali bonitão, falei, esse está melhor que o macaco, hein? 10-0. Aí ele sopra fôlego de vida e o homem vem à existência. Coroa da criação é o homem. O homem não é fruto do acaso, de incontáveis acidentes biológicos, o homem não é fruto de caos, o homem não é fruto de milhões de anos, o homem é fruto da mente de Deus. Ele planejou o ser humano. E quando fez o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliadora idônea, vou fazer alguém que o complete. E Deus então fez Eva. Por que ele fez o homem primeiro e depois Eva? Existe divergência sobre isso. Alguns dizem que é porque todo arquiteto faz primeiro o rascunho para depois o desenho final. Eu pessoalmente creio que é porque se ele tivesse criado a mulher primeiro, ela ia dar tanto palpite na hora de fazer o homem, que o homem ia sair muito estranho. Mas o fato é que tudo que existe é para ele. O canto dos pássaros é para a glória de Deus. O mover dos rios é para a glória de Deus. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a glória do seu poder. Quando o salmista falou há milhares de anos atrás, espantado, olhando para o sol, para a lua e para as estrelas, e disse, Senhor, quando penso no sol, na lua, nas estrelas, então me pergunto o que é o homem? O que é o homem para que o Senhor se lembre dele? Ele já estava espantado com o tamanho do sol, com o tamanho da lua, ele estava espantado com o número das estrelas. Haveriam de passar ainda séculos, milênios, para que os telescópios pudessem finalmente revelar o que é que esse salmista estava falando, porque quando se fosse imaginar que as estrelas dos céus eram trilhões de trilhões, e que se a gente acha que o sol é grande coisa, é preciso saber que o sol é como uma poeira comparado ao tamanho de algumas estrelas que existem. Mas tudo foi feito para a glória de Deus. Que tipo de crente é você? Muitos veem o Evangelho como uma central de distribuição gratuita e ilimitada de bênçãos. Preciso de uma bênção, vou até Deus. Preciso de uma cura, vou até Deus. Preciso de uma libertação, vou até Deus. E ele faz isso quando é novo, ele faz isso quando é criança, quando é jovem, quando é velho. É claro que vai mudando. Antes ele pedia por causa de uma namorada, agora ele já está pedindo pela esposa, depois ele já está pedindo por causa da bursite, da artrite, da artrose. Mas o fato é que Deus se torna uma espécie de banco de distribuição ilimitado e sem compromisso nenhum. Mas a parábola dos talentos está ali na Bíblia para revelar que o Evangelho não é central de distribuição gratuita e limitada de bênçãos, mas sim fundos confiados para investimento e com prestação de contas agendada. Ou seja, quando eu vou a Deus e peço uma bênção, Deus até diz, está aqui, te dou. Te dou até mais do que você precisa. Mas está anotado na minha caderneta. Quando era criança a gente comprava fiado. Você já comprou fiado? A gente não tinha dinheiro para pagar, ia lá no armazém, falava, me dá meio quilo de carne de terceira, 100 gramas de mortadela, 100 não, 50 gramas. 50 gramas é só o papel, põe 50 gramas. Um pão bengala, e aí no final a gente falava, pendura. Escreve, daí ele pegava uma cadernetinha e anotava.
E o bom é que ele sempre confundia meu nome, não sei porquê, mas todo negociante daquela vila sempre me chamava de Sidney, que é o nome do meu irmão mais velho. Então eu mesmo nunca fiquei devendo nada. E Deus tem a sua cadernetinha. E toda vez que a gente vai e recebe uma bênção dele, mesmo que você não vá, você já nasceu recebendo essa bênção, porque o próprio dom da vida já é uma bênção recebida. Você tem ideia de quantos espermatozoides perderam o caminho e morreram para que você vencesse? Você é o espermatozoide vencedor. O próprio surgimento da vida, o dom da vida. Deus te deu tudo isso. E está anotado na sua agenda. Não é que Deus quer que você pague a Ele. O que Deus quer saber é para que você vai usar. Para que é que vai servir a tua vida? Para que é que vai servir o teu dinheiro? Para que é que vai servir a tua voz, o teu talento, tua habilidade? Para que vai servir? Porque se não servir para Ele, se não servir para a glória dele, se aquilo que você fizer com tudo que você tem e é, não servir para fazer Deus parecer melhor aos olhos de um mundo que não o conhece, você está numa dívida terrível com Deus e da qual você será chamado para a prestação de contas. O famoso teólogo João Calvino escreveu sobre estas parábolas e disse: as primeiras duas parábolas deste contexto estão destinadas a instruir os crentes a preferirem o reino dos céus ao invés do mundo inteiro e, portanto, negarem a si mesmo e a todos os desejos da carne, para que nada possa impedi-los de obter um bem tão valioso. Precisamos muito de tal advertência, pois estamos tão fascinados pelas seduções do mundo que a vida eterna desaparece de nossa vista e, em consequência da nossa carnalidade, as graças espirituais de Deus estão longe de serem estimadas por nós na medida que merecem. Na parábola aqui de Mateus capítulo 13, do tesouro de grande preço, Jesus diz que o Evangelho, o reino de Deus, é como um homem que um dia ele encontra um tesouro. Era muito comum naquela época as pessoas enterrarem seus tesouros, porque não existiam bancos, apesar de existirem banqueiros, mas não existiam instituições bancárias. E, portanto, era comum as pessoas esconderem tesouros e também era comum as pessoas simplesmente esquecerem ou se perderem ou morrerem e deixarem um tesouro para trás que fica lá perdido, enterrado em algum lugar. Não é qualquer buraco que você cava que você encontra um tesouro. O que Jesus quer mostrar com a ideia de você encontrar um tesouro escondido é que assim como essa pessoa teve uma sorte tremenda, da mesma maneira o Evangelho não é qualquer coisa. O reino de Deus não é só religião. O reino de Deus não é só uma questão de escolher, fazer uma opção e comparecer de vez em quando na igreja. O reino de Deus, quem o consegue encontrar é um tremendo de um sortudo. Para você ter uma ideia, somente hoje no tempo moderno, cerca de 2 bilhões de pessoas neste mundo jamais nem sequer chegaram perto do Evangelho de Jesus. Porque cerca de 2 bilhões de pessoas jamais ouviram falar do nome de Jesus, não tiveram acesso a Bíblia alguma, a missionário algum, a igreja alguma. Eles vivem em total trevas espirituais, sem nunca saber deste tesouro que existe em conhecer Jesus Cristo. Com isso, Jesus está dizendo do valor que existe em nós encontrarmos a salvação. Trata-se de algo precioso.
Trata-se de uma riqueza que você teria que levantar as mãos para o resto da sua vida e dizer: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, por eu ter conhecido o Evangelho. Obrigado, Jesus, por eu ter te conhecido, Senhor. Obrigado, Senhor, por eu ter nascido num país evangelizado. Obrigado, Senhor, porque alguém um dia me trouxe o Evangelho. Porque é bem precioso, como não há outro igual. E Jesus compara nessa parábola dizendo: o reino de Deus é como um homem que encontra um tesouro muito valioso. E quando a Bíblia fala que ele encontra, significa que o tesouro é de graça. Ele achou, é dele, ele não tem que pagar pelo tesouro. Ele encontrou. E a Bíblia mostra que a salvação, nosso contato imediato com Deus, é exatamente assim, é de graça, é free. Você não tem que pagar nada. Até mesmo porque seria impossível. Seria impossível pagar pelos meus pecados, porque o salário do pecado é a morte. Em outras palavras, eu teria que morrer por causa dos meus pecados, mas por outro lado a salvação só é em vida. Portanto, se eu morresse por causa dos meus pecados, eu morreria na condição do pecador e, portanto, não teria mais outra oportunidade de salvação. Por isso Deus enviou Jesus para morrer uma morte substituta. Ele morre no meu lugar porque ressuscitaria. Agora o que eu tenho que fazer é crer nele e segui-lo e obedecê-lo. E dessa maneira eu me livro desta dívida impagável. Esta dívida é tamanha que Jesus conta uma parábola de um servo que devia para um senhor uma grande quantia, e ele o traz à sua presença, e na parábola Jesus usa uma soma exorbitante. Ele usa uma soma que era impensável para aquele tempo. Ele diz que aquele homem devia para aquele senhor 10.000 talentos. Um talento não é uma moeda como alguém pode pensar. Um talento é uma medida de peso. No caso, a ideia aqui está se falando de um talento que é o equivalente a 39 quilos de ouro. Um talento, 39 quilos de ouro. E Jesus está dizendo que aquele homem devia 10.000 talentos. Você consegue imaginar? É dinheiro que não existe no mundo. E Jesus então conta que quando aquele homem pede misericórdia, diz: Senhor, não tenho como pagar, acabei perdendo tudo, me roubaram, fiz mau investimentos. A única opção que sobra para aquele senhor ou é condenar ou perdoar. Ele não vai ter como pagar aquela dívida de jeito nenhum, é muito maior do que ele pode. Então o Senhor opta por perdoar os 10.000 talentos. Com esta parábola, Jesus está mandando um recado para nós: entenda que a tua salvação custou muito caro. Entenda que você, por você próprio, jamais conseguiria obter essa salvação. Por isso, Paulo nos diz que a salvação não vem por obras, ou seja, não de maneira alguma alguém consegue ser salvo por aquilo que ele faz, pelo bem que ele faz, pela caridade que ele faz, pela ajuda que ele faz. Ninguém consegue ser salvo, porque a nossa dívida era muito maior do que qualquer coisa que nós possamos fazer. Por isso Pedro concorda e diz: não foi com ouro ou com prata ou com pedras preciosas que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas sim pelo precioso sangue de Cordeiro, o sangue de Jesus. E o apóstolo Paulo diz: não foi por obras, mas a salvação é sim pela fé, pela graça através da fé. Eu creio. E o Senhor me dá um favor que eu não mereço. Ele paga uma dívida que eu não tenho condições de pagar. Eu encontro um tesouro. Ele é tão vasto que seria impossível comprá-lo. Seria impossível adquiri-lo de qualquer outra maneira. Mas eu simplesmente encontrei, estava lá e me foi oferecido. Esse homem estava lá, não sei o que ele estava cavando, não sei se estava tentando plantar alguma coisa. O fato é que ele encontra esse tesouro, e quando ele começa a cavar, vai aparecendo mais e mais jarros de ouro, diamantes, pedras preciosas, e ele então fica encantado com aquilo. Ele diz: estou feito, estou rico.
E não precisei trabalhar, jamais conseguiria trabalhar por algo tão precioso, simplesmente caiu nas minhas mãos, assim como a mensagem de salvação, assim como nós conhecemos a Jesus um dia, simplesmente veio na nossa porta. E muitos de nós ainda, quando bateu a porta, falaram: oh meu Deus, mais um daqueles crentes chatos. Oh meu Deus, lá vem a Dona Maria insistindo naquele estudo bíblico. Será que ela não vê que eu quase morro de sono na hora do estudo? Mas ela foi lá e insistiu. O pastor que pastoreia a maior igreja do mundo, o pastor Po Yong-cho, na Coreia do Sul, ele conta no seu livro A Quarta Dimensão como ele conheceu o Evangelho. E ele diz que ele era ateu, revoltado com Deus por várias razões e ainda estava com tuberculose. Quando uma moça bateu na sua porta e começou a falar de Jesus, e ele foi grosseiro com aquela moça, ele xingou aquela moça, ele expulsou ela, falou: saia daqui, saia da minha casa, eu não quero saber deste Deus, eu não quero saber desta coisa de cristianismo. E então ela começa a chorar. E ele fala: não adianta chorar porque eu não vou mudar de opinião, pode ir embora. E ela falou: não, eu estou chorando é por causa de você. Por que você está chorando por causa de mim? Você que é a pobre coitadinha aqui, eu estou na minha casa, é você que veio me importunar. Ela disse: eu estou chorando, porque sem Jesus, como você acabou de falar, você já está doente. Sem Jesus os teus dias estão contados. Sem Jesus a tua vida é uma miséria e a tua morte será a maior desgraça. E ele recebe a Jesus naquele momento. O tesouro veio na porta da sua casa. Como este homem que tropeça neste tesouro. Mas Jesus vai adiante e diz que o homem encontra o tesouro e então o que ele faz? Ele esconde. Ele dá aquela olhadinha, tem alguém olhando, ele esconde, coloca pedras, galhos, coloca tudo em cima para proteger, em outras palavras, para garantir de que esse tesouro vai continuar com ele. Em outras palavras, para garantir que ninguém vai descobrir e roubar dele. O salmista disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi, guardei, bem escondido lá onde ninguém pode roubar de mim, para que ninguém possa roubar esse tesouro de mim. João escreve em Apocalipse e diz: guarda bem a tua coroa, para que ninguém a tome de ti. Guarde bem a sua coroa, segura bem, especialmente os carecas, segura bem. Durma segurando, durma abraçado, durma de bruço e com ela embaixo da sua barriga, para que ninguém a tome. Quando Elias disse para Eliseu: você quer porção dobrada do Espírito que está em mim? Ok, a condição é o seguinte: se você me vir no dia em que eu for levado aos céus, então você receberá. Eu acho que nunca Elias se arrependeu tanto de alguma coisa como ter falado isso, porque ele nunca mais teve sossego. Nunca mais. Eliseu passou a dormir com um olho só, o outro ficava aberto. Elias não tinha mais privacidade. Ele ia para uma moita e lá estava Eliseu. Ele falou: dá licença, Eliseu, aqui é assunto pessoal, particular, de fórum íntimo. Ah, mas e vai que Deus vem te buscar nessa hora? Sinto muito, trato é trato. Eu agora não tiro o olho de você de jeito nenhum, porque não queria perder. Não queria correr o risco de que ninguém roubasse, de que ninguém tomasse aquilo, pois era bem precioso demais. Mas ele não só escondeu. Jesus disse: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontra um tesouro de grande preço, e então o esconde, e vai até a cidade, junta tudo que tem, procura o dono do terreno e compra o terreno. Ou seja, eu quero ter garantia de que eu vou ter direitos totais de exploração deste tesouro.
Observe que encontrar o tesouro foi de graça, mas garantir o tesouro custou para esse homem muito. Ele teve que comprar um terreno. O terreno não estava em oferta, não estava em promoção. Foi ele que bateu na casa do dono e disse: aquele terreno é seu, eu quero comprar. E você sabe muito bem que quando alguém está vendendo, a possibilidade de você pechinchar é muito maior. Quando alguém não está interessado em vender e você que quer comprar, ele joga o preço que ele quiser. Mas ele vai lá e paga o preço, para que ele não perca. Eu fico preocupadíssimo com um tipo de evangelho que eu tenho escutado nesses dias modernos. Um evangelho que procura compensar o outro lado, que é o lado da conquista através de obras, através de ofertas para conseguir ser abençoado, mas vai para outro extremo errado. Um evangelho que começa a dizer que tudo se baseia na graça. Então não importa, não há preço nenhum a ser pago. É como se o evangelho fosse uma estrada muito larga. Está dentro? Beleza, meu irmão. Faz o que você bem quiser, anda do jeito que você quiser. A graça cobre tudo, paga tudo, é tudo por conta de Deus. Mas isso é totalmente o contrário do que Jesus falou. Jesus disse que o caminho que conduz à salvação não é amplo, ele é estreito. O caminho que conduz à perdição é largo. Me preocupa muito quando eu escuto esse tipo de mensagem, que começa a dar uma ideia de que a graça de Jesus vai cobrir toda a safadeza, mesmo aquela que não foi arrependida. Eu creio que a graça de Jesus significa que onde houver arrependimento, não importa quão profundo, quão grave, quão extenso foi o meu pecado, a graça de Jesus vai conseguir me perdoar. Mas a graça de Jesus jamais significa que o perdão virá gratuitamente para alguém que não está arrependido, para alguém que não quer mudar sua vida, para alguém que não quer obedecer ao Senhor, não quer ser justo, não quer viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Há sim um custo. E se a salvação é de graça, manter a salvação vai te custar tudo o que você tem. E é isso que Jesus tem em mente quando ele conta esta parábola. O tesouro foi encontrado de graça. É claro que ele jamais vai conseguir pagar o tesouro, mas ele teve que pagar o preço que ele podia pagar. Ou seja, ele provavelmente vendeu casa, vendeu o próprio terreno, ele provavelmente vendeu tudo o que tinha, juntou tudo o que tinha para fazer uma oferta irrecusável para o dono do terreno, para ele garantir que o tesouro seria definitivamente dele. A salvação é recebida de graça, mas há um custo imenso para que nós possamos nos manter dentro dessa salvação. Será necessário renúncia. Jesus disse: se alguém quiser me seguir, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e então me siga. Porque por causa de mim haverá pais contra filhos, filhos contra pais. Por causa de mim vocês serão jogados nos tribunais, jogados às prisões, nas cadeias. Vocês passarão fome, nudez, perseguição de todo tipo. As pessoas odiarão vocês por causa de mim. Então essa ideia de um evangelho onde não custa nada, simplesmente não se encaixa nas páginas bíblicas. Porque é um evangelho que por causa do tesouro, eu vou ter que estar disposto a perder tudo. Só que vale a pena, porque o tesouro vale mais do que tudo que eu tenho. Vale mais do que a minha própria vida. Então vale a pena realmente morrer por Jesus. Vale a pena eu perder qualquer coisa por Jesus. Porque o tesouro é imensamente maior e mais valioso. Há um custo. O apóstolo Paulo, que é o mesmo que fala sobre a ênfase da salvação dada de graça, é ele mesmo que fala desse custo quando ele diz: mas o que para mim era ganho, eu o reputei como perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória para que possa ganhar
a Cristo. Paulo era da nobreza. Paulo provavelmente seria o maior rabino de sua época. Assim que provavelmente Gamaliel saísse de cena, ele assumiria o papel do grande nome no cenário judaico da sua época. Paulo era rico, Paulo era um homem de família, Paulo era um homem que tinha cidadania romana, Paulo era um homem que falava fluentemente diversos idiomas, era um homem de um vasto conhecimento, mas quando ele conheceu a Cristo, ele diz: isso vale mais do que qualquer coisa que eu tenha, e eu estou disposto a perder tudo, tudo por causa de Cristo. E de fato ele vai perdendo. Quando termina a vida de Paulo, ele está numa cadeia, perdeu já a liberdade, a saúde, a integridade física já tinha perdido há muito tempo, porque foi fustigado com várias vezes, sofreu apedrejamento, naufrágio, sofreu o açoite romano várias vezes, que dilacerava e deixava até os ossos expostos. O homem era pura cicatriz, o homem era pura mancha de pancadas. E termina os seus dias tendo alguns livros, uma capa que ele pede que Timóteo não se esqueça, e liberdade já não existe mais. Mas lá na cadeia ele diz: o Espírito Santo já me fala que dessa vez eu não saio, dessa vez não virá anjo abrir cadeia para mim, dessa vez a minha vida está sendo derramada como uma oferta de libação, como uma oferta líquida. Ou seja, dessa vez a minha alma vai ser o próprio sacrifício como a minha melhor oferta para Deus. E desde agora me aguarda o justo juiz para me dar a coroa pela qual eu lutei. E ele termina dizendo: corri a carreira, terminei a disputa, guardei a fé. Custou tudo para Paulo. Custou tudo para Moisés, o príncipe do Egito, o futuro faraó. Custou tudo para ele. Custou tudo para os discípulos. Custou tudo para Barnabé, que quando veio para o evangelho era rico, tinha terrenos, mas então começou a doar e entregar, e se entregar, e finalmente Barnabé não tinha mais nada, ele se entrega completamente para Jesus. Qual será o seu sacrifício para seguir a Cristo? Qual é o preço que você vai pagar para garantir esse tesouro? Porque nem todos seremos mártires, nem todos seremos missionários, mas cada um tem o seu preço. Uma mulher que viveu mais ou menos no ano 200 depois de Cristo, chamada Blandina, era uma mulher magra, foi levada às arenas, condenada por ser cristã, e ali ela foi esfaqueada diversas vezes. E como viram que ela não negava Jesus, eles então colocaram ela numa rede e chamaram bois, e esses touros vieram e chifraram ela várias vezes, até que aquela mulher era uma mistura de sangue e ossos quebrados. Esse é o preço que Blandina teve que pagar para este tesouro que Deus deu para ela. Mas nem todo mundo tem que pagar esse tipo de preço, mas todos têm que pagar algum preço para garantir que este tesouro não vai lhe escapar das mãos. Qual é o sacrifício que você vai entregar para Jesus? Porque o que me assusta como pastor e como crente é que existem pessoas que não são capazes de oferecer nenhum tipo de sacrifício para Jesus. Nada. Literalmente nada. Tudo serve de desculpa para essas pessoas. Enquanto que o salmista perguntava: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Não que eu tenha que pagar, é impagável. Mas observe que há uma mentalidade bíblica de que eu tenho que recompensar a Deus de alguma maneira.
Nem que seja como a criança que entrega um papel colado e todo rabiscado. Humanamente não tem valor nenhum, mas é o que ela pode dar. É o seu sacrifício de amor. É a sua maneira de dizer para a sua mãe, para o seu pai: eu te amo, você tem valor para mim. Não posso deixar passar o dia das mães, o dia dos pais, ou o seu aniversário, ou o seu Natal. Não tenho presente, descobriu que o Papai Noel não existe, mas aqui está, de todo o meu coração. E o salmista pergunta isso: o que eu vou dar por tudo que eu tenho recebido? É impressionante o número de pessoas, e estou falando de cristãos. Os não cristãos não tem nem o que falar. Mas me assusta, rouba minhas forças, rouba minha coragem, quando eu observo o número de ditos crentes que são incapazes de oferecer qualquer tipo de sacrifício para Jesus. O tesouro para eles é como se fosse lata. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena fazer algum esforço por este tesouro. O autor de Hebreus fala sobre as dificuldades e as perseguições que os cristãos enfrentavam naquele tempo, e ele responde da seguinte maneira: não combateste ainda até o sangue. O que? O troço já está feio, você diz que eu tenho ainda que combater até o sangue. Até o sangue. Ser fiel até a morte, e você herdará a coroa da vida. Mas nem todos teremos que ir até o sangue. Nem todos seremos grandes missionários ou grandes evangelistas que teremos que ir por este mundo fazendo campanhas e pregando em estádios para milhares de pessoas. Mas qual é o teu sacrifício que você vai oferecer para Deus? Porque o que eu ofereço e como eu ofereço revela o valor que Deus tem para mim. Porque se eu chego para um rei e ofereço para ele um presente comprado na loja de 99 centavos, aquilo será uma ofensa, será uma maneira de eu dizer: para mim você não vale nada. Eu não tenho nada que te agradecer. Por que vocês acham que os reis magos vieram de um lugar tão distante e trouxeram ouro, incenso e mirra, tudo coisas valiosíssimas para entregar para o menino Jesus? Porque eles entendiam isso: é um rei. Eu não o conheço, não sei ainda o que ele veio fazer aqui, mas é o rei. E como rei ele tem que ser tratado como tal, de maneira que eu tenho que oferecer alguma coisa. Posso não oferecer o que Billy Graham oferece, posso não oferecer o que Blandina teve que oferecer, mas eu tenho que oferecer o meu melhor para Deus, ainda que o seu melhor possa não parecer nada comparado ao melhor de muitos outros, mas tem que ser o seu melhor, tem que ser o dinheiro que aquele homem juntou para poder comprar o terreno. Quando ir à igreja, obedecer, dar dízimo, quando distância, crianças, levantar cedo ou não, passa a ser desculpa. Isso está mostrando, revelando uma mensagem para o céu e para o mundo. Não está fazendo Deus looks good para as outras pessoas, que eles estão olhando dizendo: esse Deus dele é muito chinfrinho, esse Deus dele é pequenininho demais, porque se está cansado não pode ir na igreja. Não que vir na igreja necessariamente signifique que você está oferecendo o melhor para Deus, porque tem pessoas que não faltam um culto, mas em compensação, seu coração nunca foi entregue ao evangelho, à obra, à causa de Deus. Sempre está sim na igreja o tempo todo, mas na verdade sempre está entre os que causam problemas, não entre os que trazem solução. E nesse caso, vir na igreja não é sacrifício nenhum, porque a pessoa está ali porque gosta. Mas se para você vir à igreja é difícil, se para você estar num culto de domingo vai fazer com que você no outro dia acorde cansado, ou talvez os seus filhos têm que estudar de manhã, e você usa isso como desculpa e diz: eu não posso ir na igreja, o culto lá termina muito tarde, não posso ir. Meu irmão, o que Deus vale para você?
Quanto vale esse tesouro? Deixe-me dizer, os meus filhos e os filhos da maioria dos crentes desta igreja foram criados participando desta igreja. Já são 13 anos que estamos juntos, meus queridos. E deixe-me dizer, quanto aos meus filhos, são as melhores notas nas suas classes. É verdade que teve segundas-feiras que eles chegaram em casa e tudo que eles queriam era cama. É verdade. Mas isso nunca impediu eles de estarem na presença de Deus, e isso nunca impediu os seus pais de oferecerem isso para o Senhor. Pesquise na internet, você vai encontrar um monte de estudos bíblicos dizendo que o dízimo não é mais válido. E vão juntar um monte de versículos fazendo uma concha de retalhos, e vão usar uma linha de pensamento para dizer que dízimo é coisa do Velho Testamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou nem entrar no mérito da questão, eu só vou dizer uma coisa: toda vez que eu pesquisei esses argumentos contrários ao dízimo, eu nunca encontrei alguém que estivesse fazendo isso porque estava dizendo, dízimo para mim é pouco, Deus para mim vale muito mais, eu quero dar muito mais do que 10% para Deus. Não, o que eu sempre encontrei são pessoas que estão procurando uma desculpa para negar o dízimo, para que eles não entreguem para Deus nem sequer 10%. O que é que você vai entregar para Deus? Qual vai ser o teu sacrifício? Qual vai ser o preço para comprar o campo onde está o tesouro que você irá pagar? Me espanta quando eu vejo pessoas que contabilizam o número de cultos. Os obreiros aqui já sabem que eu já captei essa mensagem faz muito tempo. Os nossos cultos regulares são terça e domingo. Se a gente fizer qualquer campanha que tenha um culto a mais na semana, as pessoas vêm. Mas você pode ter certeza que depois elas descontam no culto seguinte. São incapazes de oferecer um pouco mais, de caminhar uma milha a mais. São incapazes nem pensar de oferecer o outro lado da face. E quando você der, não o faça esperando recompensa. Lembre-se, é para o Senhor. Você não te dá direito nenhum de ficar olhando para os outros e dizer, eu faço mais do que você, eu dei mais. Não espere. Não espere aplauso, não espere gratidão. E que a tua mão esquerda não saiba o que a direita ofereceu. O Senhor em secreto te recompensará.